Fala, enlouquecidos, eu sou o Thales Raidan. No vídeo de hoje, eu tô vindo aqui para poder falar um pouquinho sobre o livro Anjos e Demônios, do Dan Brown, e falar um pouquinho sobre minhas visões, o que eu achei desse livro. Vim falar também, fazer um paralelo com o filme, porque eu assisti, logo depois que eu terminei de ler esse livro, eu assisti o filme Anjos e Demônios. E vim aqui falar um pouquinho sobre o que eu achei, quais foram as minhas visões, um paralelo um pouquinho entre os dois, enfim. Antes da gente começar a falar sobre isso, já vou convidar você a curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, beleza? Se inscreve aí no canal para não perder nada de novo que vem por aí, né? Muita coisa legal tá vindo por aí. Essa semana agora que passou a gente acabou não tendo vídeo porque eu acabei me enrolando um pouquinho com algumas coisas que estão vindo por aí. Muita coisa legal tá vindo por aí, beleza? E eu acabei me enrolando um pouquinho, não consegui produzir o vídeo semana passada, mas essa semana prometo pra vocês que eu vou aí produzir uns 2 vídeos já pra poder, né, a gente não ficar sem, pra poder repor o vídeo de semana passada e pra poder vocês terem um vídeo legal pra essa semana também. Então 2 vídeos essa semana com certeza vai ter, beleza? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a falar então sobre o livro Anjos e Demônios. Esse livro aqui, ele particularmente é um livro antigo, né? Ele não é um livro novo, super contemporâneo, né? Claro que ele foi lançado ali por 2008, 2007, posso estar errado. Deixa eu ver aqui quando... Estou muito errado. Eu tô vendo aqui, ele foi... O copyright dele de 2000... e a tradução de 2004, então tem bastante tempo já esse livro, né? E eu pensei, será que eu faço um vídeo sobre Anjos e Demônios? Porque por ser um livro mais antigo, talvez as pessoas não estejam tão interessadas assim em conhecer mais sobre esse universo específico do Dan Brown. Mas de qualquer maneira é um livro que eu gostei bastante. Os livros do Dan Brown são livros que eu gosto bastante. E eu queria poder produzir esse conteúdo aqui específico sobre os livros dele, beleza? E eu vou começar falando sobre Anjos e Demônios. Provavelmente eu vou fazer os outros livros também, mas eu vou falar especificamente sobre os livros da saga Langdon. Para quem não sabe, o Dan Brown ele tem 5 livros onde ele explora o universo com esse personagem que é o Robert Langdon, beleza? A começar pelo livro Anjos e Demônios, depois vem o Código da Vinci, o Símbolo Perdido, Inferno e Origem, né? De todos eu ainda não li só o Símbolo Perdido, os outros 4 eu já li, contando com esse aqui, né? Os outros eu já li, beleza? E eu vou começar falando especificamente sobre o Anjos e Demônios, porque foi um livro que me ajudou a sair da ressaca literária. Porque o Dan Brown, ele segue sim um roteirinho, né? Uma receita de bolo, vamos botar assim, para poder escrever seus livros. E esse livro aqui não é diferente, ele também segue ali aquela receita de bolo, aquele roteirinho, né, de sempre, aquela coisa do temos um mistério, precisamos resolvê-lo, né, e vai para um ponto, e aí aquele ponto te leva a outro, que te leva a outro, que te leva a outro, enfim. E esse livro aqui, ele é muito legal, ele é muito bom, particularmente eu gostei bastante dele, mas não é o meu preferido. O meu preferido, até o momento, porque eu ainda não li o Símbolo Perdido, até o momento dos livros da saga Langdon, o meu preferido ainda é Inferno. Mas eu gostei bastante de Anjos e Demônios. Claro que eu senti falta de algumas coisas específicas, eu senti que algumas coisas foram acontecendo muito ao acaso, uma coisa que não costuma acontecer nos outros livros do Robert Langdon. As coisas costumam ser um pouco melhor encaixadas, para que a gente possa ter essa sensação de que ele encontrou alguma coisa, essa coisa que ele encontrou levou ele a outro lugar. Nesse livro as coisas foram acontecendo um pouco mais ao acaso, e aí eu senti uma falta ali, entendeu? Nas coisas, né? E, de qualquer maneira, gostei bastante desse livro, eu li ele bem rápido, aliás, ele é um livro de... pera que eu vou aqui ver... 461 páginas, né? Então eu li ele bem rápido até, eu acho que eu demorei uma semana e meia para ler esse livro, justamente porque eu também estava saindo da ressaca. Então, para uma pessoa que está saindo da ressaca, que não consegue ler nem uma página direito, ler um livro inteiro em uma semana, mais ou menos... Para mim foi um grande avanço, vamos botar assim, foi uma grande revolução para mim, né? Esse livro aqui com certeza foi muito bom, foi um dos livros que conseguiu me tirar aí da ressaca. Para quem gosta desse estilo mais assim, investigação policial e tudo mais, provavelmente vai gostar bastante desse livro aqui.
Tá, agora falando um pouco mais sobre a história em si do livro, né? O que se trata esse livro aqui, a gente tem o Robert e acontece uma situação específica que vai fazer com que ele seja chamado para o Vaticano. Ele vai até o Vaticano para poder tentar resolver um mistério específico que surgiu por conta da morte de alguém. Não vou falar com muitos detalhes porque senão vai ser spoiler, mas é essa morte que faz com que... tá, eles spoiler o livro de 2004, tá, mas aí vai que tem gente que não leu ainda o livro. Eu, por exemplo, não tinha lido esse livro ainda, então vou falar, entendeu? Tentando não dar spoiler. Me dá um descanso aí, gente. Mas o que acontece? E aí essa morte faz com que ele tenha que ir até o Vaticano para poder tentar resolver essa situação do que está acontecendo por lá, né? E aí ele vai pesquisando, enfim, né? E ele vai, como eu já disse, aquela receita do Dan Brown, né? Ele descobre uma coisa que leva ele até um lugar, nesse lugar ele descobre outra coisa que leva ele até outro lugar, e ele vai fazendo isso até ele encontrar o ponto final, vamos botar assim, né? Que resolve todos os problemas e todos os casos. O final desse livro, ele é bem, tipo assim, louco, vamos botar assim, de certa forma é até bem surpreendente, porque você não espera, na verdade, o que vai acontecer aqui, né? É uma coisa que o Dan Brown, ele faz muito bem, aliás, faz com que você siga num pensamento específico, e aí no final tem um plot twist louco que você fica, como assim? Sabe? E eu gostei bastante do personagem, né? Eu já gosto bastante do Robert Langdon, eu gosto bastante das interações que ele tem com outros personagens, né? Eu gosto bastante também da forma como o Dan Brown ele encaixa as nossas realidades dentro do universo fictício dele. Então você, tanto que no início dos livros do Dan Brown você tem lá especificando que aqui nesse livro você vai encontrar coisas assim, assim, assim que se enquadram com a realidade. Aquilo ali realmente existe, sabe? Tipo, se ele fala sobre as coisas que tem dentro do Vaticano, tudo que está aqui dentro é baseado na realidade. Tipo, dentro do Vaticano realmente tem essas coisas, mas a trama em si é fictícia, sabe? Ele pega coisas que realmente existem e encaixa dentro dessas coisas, é a trama dele, né? A trama de ficção dele. E é justamente isso que também me instiga mais a gostar dos livros dele, porque me instiga a querer conhecer mais, sabe? Pesquisar para poder saber qual é a estátua da Santa Teresa que encontra com um anjo, qual é a igreja que fica no interior de Roma que acontece isso assim, assim. Enfim, é um livro muito interessante, eu gostei bastante desse livro, gostei bastante da maneira como ele é trabalhado, né? E o Dan Brown, né, gente? Dan Brown é Dan Brown, né? Quem gosta de... É aquilo, eu costumo dizer que o Dan Brown é aquele tipo de autor que ou você gosta muito ou você não gosta nada. Entendeu? Justamente porque as histórias dele não são um tipo de história que vai agradar todo mundo, entendeu? É mais uma história assim, sabe? Que se você gosta, você vai gostar. Se você não gostar, não adianta. Você tenta 2, 3 vezes, provavelmente você não vai gostar. Enfim, gente, agora fazendo um paralelo rápido aqui com o filme, beleza? Qual é a situação? Foi lançado então um filme, né, alguns anos depois desse livro, Anjos e Demônios. No caso, se eu não me engano, foi lançado primeiro o Código da Vinci, o filme do Código da Vinci, depois foi lançado o filme de Anjos e Demônios. E eu fui assistir, assim que eu terminei de ler o livro, eu fui assistir o filme Anjos e Demônios. E, obviamente, né, como uma adaptação, levando em consideração que é uma adaptação de um livro, né, ele tem muitas coisas diferentes do livro, muitas coisas diferentes, né? Existem coisas específicas do início da história que são muito diferentes, existem coisas que parece que eles fizeram exatamente igual, algumas coisas específicas que você fica, caraca, exatamente igual, sabe? Tipo, consegui imaginar exatamente isso quando eu tava lendo o livro. E tiveram algumas coisas também que eu não entendi exatamente por que eles mudaram. Algumas coisas específicas, alguns pontos específicos que eu não entendi exatamente por que eles mudaram, né? Mas tiveram algumas resoluções específicas no filme que eu preferi mais do que no livro. Algumas explicações específicas do que se trata da situação, vamos botar assim, geral da história, né, na situação geral do livro e do filme,
que essas resoluções me interessaram mais, eu achei mais legal no filme do que no livro, justamente porque o filme ele pede que seja uma coisa um pouco mais dinâmica, né? O livro ele acaba sendo um pouco mais explicativo, um pouco mais, de certa forma, arrastado nesse aspecto, mas o filme não, o filme ele tem que ser um pouco mais corrido justamente porque você tem pouco tempo para explicar muita coisa. Então eles resolveram algumas coisas, tiveram algumas resoluções específicas, como por exemplo a resolução, não tem como eu explicar porque é spoiler, mas é uma resolução específica que acontece um pouquinho antes do final, de um personagem específico que você fica tipo, caraca, como é que esse cara aqui, como é que esse personagem aqui vai, sabe? Como é que as coisas vão se resolver no que se trata desse personagem. No livro se resolve de uma maneira, no filme se resolve de outra maneira, e eu gostei mais da maneira como se resolve essa situação no filme do que no livro, porque eu achei que na minha cabeça fez mais sentido, foi uma coisa um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim. Enfim, eu particularmente gostei bastante de ambos, tá? Gostei bastante do filme, eu gostei bastante do livro. Eu gostei mais do livro. Por quê? Porque tem uma cena, tipo assim, a cena que fecha o livro praticamente, né, que fecha a trama, que é uma cena que envolve fogo. Não posso falar exatamente o que é, mas é uma cena que envolve fogo. Que no filme, eles fizeram essa cena de uma forma mais leve, porque é um filme, né? A gente tá, né? Vai ser, né? Vai aparecer no cinema, as pessoas vão assistir, né? Vai ter gente que vai assistir em casa, com os filhos na sala. Não tem como eles representarem essa cena específica do livro igual do livro, porque é uma coisa muito, tipo... Sabe? No livro você fica tipo, meu Deus, como assim? Né? No livro. E no filme eles adaptaram, fizeram uma coisa mais leve, porque, né? Porque mesmo no filme, tentaram fazer uma coisa mais leve, mesmo no filme ainda ficou uma coisa meio tensa. Mas no livro é muito surreal. No livro é muito surreal essa última cena. Eu fiquei assim, mano. Enfim. É muito legal, muito bom, gostei bastante dos dois. Particularmente eu gostei mais do livro do que do filme, justamente porque o livro ele acaba tendo essa carga mais pesada, né? Mas eu gosto mais do livro do que do filme, mas gostei bastante do filme também. Não me lembro exatamente quantas estrelas eu dei para esse livro, não me lembro, mas se você quiser saber, tem lá no Twitter, então segue o Leitura Enlouquecido lá no Twitter. Também costumo... Eu coloco sempre que eu termino uma leitura, eu coloco no Scoob, eu coloco no Instagram, eu coloco no Twitter. Então, se você for lá nas minhas redes sociais, se for no Instagram, nos destaques tem lidos de 2021, tem lá quantas estrelas eu dei pra esse livro. Se você for lá no Twitter, eu fiz uma thread onde eu atualizo todas as vezes que eu termino um livro, eu atualizo lá aquela thread com a leitura, o que eu achei um pouquinho da leitura e a minha avaliação, né, quantas estrelas eu dei. No Scoob eu também faço resenha no Scoob, faço a avaliação também do livro lá no Scoob, enfim. Né? Estou sempre atualizando as minhas redes literárias. Então, gente, segue o Leitura Enlouquecido lá no Instagram, segue lá no Twitter, seja meu amigo lá no Scoob, né? Seja meu amigo lá no Scoob, é Thales Raidan, vocês vão me achar lá, porque eu tô sempre atualizando tudo lá, beleza? E, particularmente, né, já vou adiantar aqui pra vocês que eu gostei muito desse livro. Não foi meu favorito, como eu já disse, não foi meu favorito, se não me engano, acho que eu dei 4 estrelas. Olha, já estou lembrando aqui. Eu falei pra vocês verem lá, mas eu acho que eu dei 4 estrelas. Mas vai lá olhar que lá vai estar mais certo do que eu tô falando, né? Porque, não, como eu já disse, não é meu favorito dos livros do Robert Langdon, mas é um livro muito bom também. Se você nunca leu os livros do Dan Brown e você gosta desse estilo mais investigação, provavelmente você vai gostar dos livros do Dan Brown, né? E se você quiser ler, como é o meu caso aqui, estou mais interessado em ler só a saga Langdon e não os outros livros do Dan Brown que não envolvam Robert Langdon, a ordem basicamente é essa: Anjos e Demônios, O Código da Vinci, O Símbolo Perdido, Inferno e Origem, né? É esses 5, beleza? E esse é o primeiro livro esse é o primeiro livro dessa saga que eu vou vir aqui falar pra vocês, né? Que hoje eu falei especificamente sobre Anjos e Demônios. O próximo vídeo que eu vier falar sobre o universo de Dan Brown vai ser o Código da Vinci. A gente vai seguindo em ordem, beleza? Ainda tem que ler O Símbolo Perdido, então talvez eu até faça um vlog
Não sabemos, né? Enfim, gente. Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Não esquece, então, de seguir o Leitor Enlouquecido nas outras redes sociais, como eu disse aqui pra vocês. Segue o Leitor Enlouquecido lá no Instagram, no Twitter, beleza? Que eu tô sempre tentando produzir um conteúdo bem legal por lá também, beleza? Enfim, gente, por enquanto é isso. Beijos pra vocês e até a próxima.